interpretação maravilhosa. Não há psicosfera ruim que aguente com essa música. Higieniza mesmo. Dando prosseguimento, nós passamos a palavra ao Dr. José Roberto para dar prosseguimento às nossas atividades nesse encerramento dessa tarde e noite. Agradecemos a presença de todos que persistiram até esse momento. Nós já estamos com saudade, né, do que ficou para trás, né? É a nossa última atividade no dia de hoje, um dia tão importante, né, nas nossas vidas, e a gente convida agora o Dr. Décio Iandoli para falar um tema também muito importante, que eu acho que diz muito sobre a questão da espiritualidade e que a gente espera com muita ânsia essa conferência dele, tá? Que ele vai falar sobre razão e intuição. O Dr. Décio terá 50 minutos para desenvolver o tema. Ele é professor da Universidade para o Desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e doutor em cirurgia do aparelho digestivo e membro da Associação Médico Espírita do Mato Grosso do Sul e da AME Brasil. Eu queria ver eles rimarem essa música aí com palingenesia. Palingenesia. Me fizeram mudar o título do capítulo. E palavra feia, né? Bom, olha, depois de um banho de competência, de beleza, de arte, depois da gente ser chacoalhado, virado de cabeça para baixo pelo André, né? Eu queria que a minha mulher estivesse aqui para ouvir do Closet. Eu vou comprar o DVD para levar para ela. Depois de tudo isso, ainda bem que eu não assisti, ainda bem que ele se eximiu de falar da comer carne vermelha, aí daí eu não estava assistindo o Atílio do outro lado, porque eu estava falando aqui, porque senão também era outra noite sem sono, né? Entrou lá. Bom, depois de tudo isso a gente vai falar um pouquinho sobre razão e intuição. Quando a Ana me ligou e passou esse tema, agora o Zé Alberto me falou que a culpa foi dele. E eles me passaram o tema. Na hora eu achei um desafio legal. Eu falei, puxa, esse é um assunto interessante, né? Mas aí depois, eu usando toda a minha razão, não vinha nada de intuição. E a palestra não saía. Eu já estava desesperado. Anteontem à noite que baixou o download lá e eu consegui escrever alguma coisa. Mas assim, quando eu estou perdido, eu procuro sempre o dicionário, não é? E aí eu fui ler lá no dicionário as definições de razão e intuição. E olha que interessante. O item primeiro de razão estava lá no Aurélio. Julgar, avaliar, ponderar, raciocínio, juízo. Não é? Já dá o que pensar, né? Quer dizer, razão, o ato de julgar, para você julgar, você precisa o quê? Precisa avaliar, né? Para você julgar, para você avaliar, você precisa ponderar. E esses processos, eles demandam raciocínio, para que você possa emitir o juízo. Na verdade, eu não sei se ele fez de propósito, mas é uma cascata de... são consequências do meio, e tudo isso é a razão. Depois ele bota uma segunda forma de ver a palavra, faculdade de estabelecer relações lógicas. Na minha cabeça, a razão é mais isso aí, né? A faculdade de estabelecer relações lógicas, de conhecer, né? Esse conhecer está ligado ao que ele falou lá em cima, avaliar, ponderar. Você não pode dizer que conhece uma pessoa pelo simples fato de... A gente faz muito isso, né? Eu conheci o André, eu cruzei com ele lá no aeroporto. Ele passou assim, eu conheci ele pessoalmente. Quer dizer, você não conheceu ele, né? Nós tivemos uma amostra boa dele aqui hoje, né? Da paixão que ele tem, da competência, mas... será que a gente conhece ele? Né? A gente, às vezes, vive 10, 15 anos do lado de uma pessoa e um belo dia você fala, quem é esse cara? Né? Então, não sei, conhecer é alguma coisa mais profunda. Compreender, aí é uma palavra gostosa, né?
compreensão é uma coisa gostosa, em todos os sentidos. Você conseguir compreender alguma coisa que você não conseguia entender e de repente vem aquela luz, é muito bom. E quando alguém te compreende, também é muito bom. É uma palavra gostosa, né? De se ouvir e de se falar. E raciocinar. Eu adoro isso. Aliás, eu acho que o que eu mais faço na minha vida é ficar pensando coisas, né? E eu fico tentando ligar. Tudo que eu ouço, eu tento juntar tudo no mesmo lugar. Tudo que eu penso, eu tento botar tudo no mesmo lugar, né? Sempre foi assim, até antes de eu conhecer o Espiritismo. Eu acho que por isso que eu me apaixonei profundamente pelo Espiritismo, porque quando eu li o Livro dos Espíritos, foi um buraco negro na minha vida, puxou tudo para aquilo ali, né? É o que eu procurei minha vida toda, estava tudo ali, né? E eu chorava. O Livro dos Espíritos, eu lendo o Livro dos Espíritos, chorava. A minha ex-esposa, né, na época eu era casado, a gente estava meio mal, estava separando, ela falou: o que você está lendo aí, algum romance? Falou: não, é o Livro dos Espíritos, né? Não dava para ninguém entender. E aquilo mudou minha vida completamente. Foi antes e depois do Livro dos Espíritos, né? E esse raciocínio, essa coisa de estabelecer relações lógicas, é uma coisa assim muito necessária para mim. Isso é a razão, né? Hoje de manhã, parece ontem, né? Passou tanta coisa. Quando a Alessandra estava falando da demência, né? Eu fiquei anotando tudo que a gente tem que fazer para prevenir a demência. Eu acho que eu não consegui mais raciocinar, eu estar morto, né? Na verdade, para mim é uma coisa fundamental. Aí eu fui procurar a razão no Livro dos Espíritos e encontrei no item 7 da introdução o seguinte: ao que se chama razão, frequentemente, veja, essa palavra é importante, frequentemente, não é senão orgulho disfarçado, e quem quer que se creia infalível se coloca igual a Deus. Bom, isso já é como várias bofetadas que eu tomo, né, na cara quando eu estou fazendo palestra, né? Acabei de falar que eu adoro a razão e tal, e aí vem lá que o orgulho disfarçado. No meu caso não é disfarçado. Até eu estava pensando aqui, né? A gente estava comentando como as palestras elas se encaixam umas nas outras. Parece que a gente sentou, fez uma reunião e combinou. Eu acho que a gente faz isso mesmo. Quando está dormindo, a gente se encontra, é levado ao plano espiritual, né, Martim? E aí a gente conversa, senta e fala assim: olha, você fala isso, para o outro vir falar aquilo. E eu tenho que admitir que eu tenho orgulho de participar desse processo, né? Orgulho é uma palavra ruim. É uma palavra que traz coisas ruins. Mas eu ainda sou ruim. Mas ter orgulho de fazer alguma coisa boa enquanto eu sou ruim é bom, não é? Então, essa coisa da razão, ela é frequentemente o orgulho disfarçado. Por quê que o Kardec colocou isso? Porque nós usamos a razão ainda dessa maneira, para nos impor. Quem consegue articular muito bem as ideias, quem consegue se expor de uma maneira muito clara, tem o poder do convencimento. Vide aí os políticos. Um bom político não é o cara que convence? Então, é a arte de convencer. Isso pode ser sempre bom? Ou é sempre ruim? Depende, né? E ele continua lá: mesmo os que têm ideias mais falsas se apoiam sobre a sua razão, e é em virtude disso que rejeitam tudo que lhes parece impossível. Então veja como ele conclui essa questão da razão utilizada sendo a manifestação do orgulho. Nisso que eu falei para vocês, você pode partir de uma premissa certa e chegar numa conclusão errada, né? Usando a razão e a lógica, você pode trazer uma conclusão inadequada. Tem eu não vou lembrar, acho que foi Sócrates que falou sobre isso. Deve ter algum filósofo que vai lembrar do que eu vou falar. Da corrida entre a lebre e a tartaruga, que na verdade é uma fábula. Quem que vai ganhar a corrida, a lebre ou a tartaruga? Então ele ele fez o raciocínio seguinte: vamos supor que a lebre vai sair atrás da tartaruga. A lebre é mais rápida, ela vai passar a tartaruga. Ótimo, todo mundo tem esse senso comum. Mas para a lebre alcançar a tartaruga, ela vai ter que andar metade do caminho primeiro, não vai? Muito bem. Quando ela atingir metade do caminho,
ela vai ter que atingir a metade da metade. Depois que ela atingir a metade da metade, ela tem que atingir a metade da metade da metade. E a metade da metade da metade da metade da metade da metade da metade, ela nunca vai atingir a tartaruga. Sempre vai faltar uma metade. O raciocínio não é lógico? A conclusão está certa? Não está, porque a gente sabe que uma hora vai passar. Não é? Hoje você pode transpor isso para um Fusquinha e uma Ferrari, por exemplo. A Ferrari sai atrás, mas sempre vai ter metade do caminho para ser percorrido. E aí a Ferrari nunca vai passar o Fusquinha? Vai passar. Né? Então veja, é um exemplo clássico de como você usa a razão, mas não está com a razão. Você usa a razão, usa a lógica, o raciocínio de maneira adequada, mas a sua conclusão está inadequada. Por quê? Porque você partiu de uma premissa errada. Ou você usou apenas parte dos elementos que compõem aquela realidade que você está tentando explicar. Aliás, quando dizem que a ciência, na ciência as verdades são transitórias, eu discordo radicalmente disso. Se uma verdade é verdade, ela não é transitória. O que existem são verdades parciais ou enganos. Porque quando você chega a uma verdade, se ela é verdade, ela é imutável. É verdade. Né? Então, outro erro é acreditar que as verdades elas se manifestam da mesma maneira em qualquer condição. Não. Quando eu fazia a prova de química, eu lembro, isso me marcou, me traumatizou, porque uma vez eu errei uma questão porque eu esqueci de colocar no final do lado da resposta que eu fiz certo, segundo as condições normais de temperatura e pressão. Era S, N, PP, não é isso? PT. Não, TP. Você vê que eu errei mesmo a questão. Então vejam vocês que por que era tão importante naquele dia. Eu fiquei com uma raiva do professor, mas realmente ele estava certo, porque se aquele valor ele é só correto dentro daquelas condições. Então o que eu observo de efeitos da gravidade aqui na Terra, quando eu vou para a Lua, é diferente. Isso mudou, revogou a lei da gravidade? Não. Mas as condições são diferentes. Então, a ciência, ela busca a verdade. Quando ela encontra uma verdade parcial, geralmente acontece isso. Eu não estou de posse de todos os elementos que estão fazendo parte daquilo, então eu não consigo encaixar. É o que eu acho que está acontecendo hoje com a teoria das supercordas. Tem alguns físicos que são contra, outros são a favor, outros que estão em cima do muro. Por quê? A teoria não está pronta. Tem vários elementos que ainda não foram encaixados, não foram colocados, mas eu acredito que o que está ali é verdade. Quem sou eu, né? Não sou nem físico, mas assim, o que a gente lê dos físicos que estão estudando o assunto, a gente percebe isso com alguma clareza. Então vejam que a razão, no final das contas, ela é o quê? Ela é uma ferramenta que é muito importante e poderosa, mas ela é só uma ferramenta. Uma ferramenta ela não é boa nem ruim, ela é neutra. Se eu disser para você que uma faca é ruim, não é? Mas se ela servir para cortar o pão, ela é boa. Mas se eu usar a faca para agredir alguém, ela é ruim. A única coisa que eu não consigo ver nada de bom é numa arma. Uma arma de fogo. Não vejo nada de bom ali. Só vejo coisa ruim. Uma arma é um objeto feito para atingir alguém. Ou algum ser, alguma coisa. Né? Excetuando se o tiro ao alvo, que talvez seja uma versão legal do objeto. Mas veja que até a arma é um objeto, é uma ferramenta, ela é neutra. Ela vai ser boa ou ruim, dependendo da utilização, da utilidade que ela tiver. Então, a razão, ela como ferramenta, ela pode construir ou destruir. Eu posso construir uma ideia, um pensamento, usando a razão, ou posso destruí-lo. Né? Então, outro dia eu estava vendo na TV Senado uma discussão com relação ao aborto. Então, vinha eu nem vi quem eram as pessoas, uma senhora defendendo o aborto, depois vinha um homem a favor. E os argumentos contra e a favor, quer dizer, eram visões completamente diferentes de um mesmo fato. Eu não acho, aliás, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a pessoa é a favor do aborto, ou a favor que ela é uma pessoa má.
ela tem um ponto de vista dela. As pessoas que são a favor da eutanásia, eu sou contra a eutanásia, mas eu não acredito que alguém que faça eutanásia está querendo fazer o mal para o outro. Então, o que a gente tem que fazer diante disso? É esclarecer, porque as pessoas podem ter chegado a conclusões erradas, porque elas partiram de ideias erradas. Eu, antes de conhecer o Espiritismo, eu era a favor do aborto. Eu conheci o Espiritismo, eu já estava fazendo pós-graduação, já era formado, já tinha especialidade e tudo mais. Eu achava que o aborto era uma solução social. Estava redondamente enganado. Porque eu partia de premissas que eram erradas. Eu não tinha toda a visão, eu não sabia do lado espiritual, eu não tinha toda a visão do que estava acontecendo. Então eu não tinha condições de emitir um conceito certo. Então não adianta só ter razão. Porque com a razão eu posso elucidar ou confundir, eu posso ajudar ou prejudicar alguma pessoa. Então vejo que ela é nada mais, nada menos que uma ferramenta muito forte, muito poderosa, mas nada mais do que uma ferramenta. E a intuição? Voltamos ao Aurélio, não é? Ato de ver, perceber, discernir. Ver, perceber é mais do que ver. Ver eu dependo apenas do sentido da visão. Perceber é mais do que ver. Quando eu dava aula lá em Santos, eu dava aula de fisioterapia, dava aula de fisiologia, na fisioterapia, na biologia e na farmácia, e eu tinha uma aluna cega, deficiente visual. E um belo dia eu estava passando por um problema e tal, estava bem chateado. Eu entrei na sala para dar aula, ela sentava sempre na primeira fileira, bem pertinho de mim, assim, que às vezes tinha algumas coisas que eu precisava mostrar, e eu levava algumas coisas para ela, Por exemplo, quando eu ensinei o filamento de actina, quem é da área da saúde sabe o que eu estou falando, no músculo esquelético, eu levei 2 cordinhas dobradinhas para ela sentir o que eu estava querendo dizer, que era actina. Então ela sempre sentava na frente assim. Aí um dia, esse dia eu entrei na sala, antes de eu falar boa noite, que eu dava aula à noite, ela falou assim: professor, o que aconteceu que o senhor está triste hoje? Eu falei: mas você enxerga longe, hein, minha filha? Quer dizer, ela percebeu sem ver, Discernir é mais do que perceber. É você conseguir, dentro do que você está percebendo, identificar cada coisa. Então, mais uma vez, você veja que ele foi num crescente de percepção, Depois ele vai lá, ato ou capacidade de pressentir. Pressentir é sentir antes, Então seria alguma coisa assim, tipo prever, ou anteceder, o que vai acontecer. E aí depois na 3 ele coloca lá instinto, concluir por intuição. Quer dizer, ele usa a própria palavra para definir a palavra. Aí eu já não entendi muito bem, mas talvez seja porque as palavras são muito difíceis para conter os conceitos. E às vezes ela mesma se explica, como vida, amor. São palavras que vai definir. É muito difícil definir, porque elas são essências, Então, a intuição, ela tem esse aspecto aí para a língua portuguesa, a palavra intuição. Aí eu fui procurar no Livro dos Espíritos. Fiz o mesmo caminho da razão, por questões racionais. Os espíritos, aí eu achei na questão 459 essa pergunta, que aliás eu adoro essa pergunta, eu acho muito importante. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e nossas ações? Todo mundo sabe essa resposta de cor, A esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Olha, tem 2 maneiras de olhar essa questão. Aliás, eu estou aqui falando de uma dualidade que não é dual, Eu estou falando de razão e intuição, e aí eu venho aqui falar de livre-arbítrio e influência. Aí a gente pode colocar a razão no lado esquerdo do nosso cérebro e a intuição do lado direito. A gente sempre tem 2 lados. É como o símbolo do taoísmo, É uma bola que as partes separadas não fazem um círculo, mas elas juntas fazem. Então elas não são opostas, são complementares.
É que nem homem e mulher, né? Se a gente fosse igual, não tinha a menor graça. Tem que ser diferente, né? E a diferença é que faz a graça. Ou às vezes nem tanto. Mas é para ser assim, é isso que constrói, né? Quando a gente se acomoda, a gente não cresce. A perturbação, o desconforto é que faz a gente melhorar. Aliás, o André deu aqui um exemplo claro de como ele é um bom jornalista. Porque se o jornalista é aquele que é capaz de incomodar, ele incomoda, ele faz você parar para pensar, olha, será que é melhor eu mudar o meu jeito de fazer as coisas? Quer dizer, se você está numa zona de conforto, você fica estagnado, você não cresce. Então, essa pergunta, ela me traz essa reflexão, assim, bom, primeiro, não é? Essa influência existe, e a gente percebe isso muito claramente. E mesmo eu que não tenho uma mediunidade muito aflorada, eu percebo nitidamente quando tem o diabinho e o anjinho, né? Que fica lá, faz isso, não faz, né? Mas está fácil de fazer, não, mas e a sua consciência? E aí você fica nessa discussão, né? O argumento do meu anjinho é sempre muito bom. Ele fala assim, mas você vai ter coragem de fazer isso? Você falou na palestra que não era para fazer? Aí o diabinho fala, bom, de novo esse argumento? Mas é verdade, então para de fazer palestra. Fala assim, não dá, então tá bom, então não vou fazer, tudo bem, né? Então essa coisa me faz pensar o seguinte, e o livre-arbítrio? Se eles frequentemente me dirigem, eu sou um fantoche, né? Aí na pergunta na pergunta seguinte, que é a 460, o Kardec faz a pergunta e tem uma resposta que é bastante sugestiva. Então, o que eu acho legal no trabalho do Kardec é isso. Ele pensou em tudo, né? Aí, quando você está lendo o Livro dos Espíritos, você fala assim, mas se isso é assim, então como é que é aquela outra coisa? Em seguida, ele está perguntando. Parece que ele leu os nossos pensamentos, né? Na verdade, ele usou muito bem a ferramenta da razão, não é? Então, a pergunta que essa questão 459 me traz é essa. A responsabilidade dos meus atos. Se eu sou conduzido pelos espíritos frequentemente, qual é a responsabilidade que eu tenho sobre os meus atos? Se são eles que me dirigiram. E o meu livre-arbítrio, onde é que fica? Quer dizer, será que eu não estou escolhendo as coisas? Aí a pergunta é essa. Temos pensamentos que nos são próprios e outros que nos são sugeridos? Na questão seguinte, e a resposta dos espíritos: vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que vários pensamentos vos alcançam, ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto e frequentemente bem contrários uns aos outros. É o anjinho e o diabinho, aliás, Tom e Jerry, né? Há sempre de vós e de nós, e é isso que vos coloca na incerteza, posto que tens em vós duas ideias que se combatem. Quer dizer, eles nos conduzem frequentemente? Sim. Mas para o bem ou para o mal? Depende de você. Depende de você. Você tem ali o menu que lhe é colocado. E você vai escolher. Essa palavra é a palavra do século XXI. Escolher. Não é? Então, qual é a conclusão que eu tirei da intuição? Que a intuição é um manancial de ideias no qual nós vamos escolher as nossas verdades. Vocês concordam com isso? Se a razão é a ferramenta, a intuição é o leque de opções. Só que a intuição, na minha forma de ver, é a minha segunda escolha. Ou seja, quando eu finalmente tive a intuição do que eu ia falar na palestra, eu fui colocando no papel e fui depois transportando para o PowerPoint as coisas que estavam vindo. Mas ali eu já estava escolhendo o que eu ia falar, dentro das ideias que estavam surgindo. A minha primeira escolha qual que é? Vamos ver se vocês antecipam o meu pensamento. Se diante da intuição eu escolho o que vai ser a minha verdade, qual que é a minha primeira escolha? É da onde eu vou tirar as ideias. A qualidade das ideias que eu vou receber por intuição, elas dependem das sintonias, das companhias espirituais às quais eu me vinculo. Essa é a primeira escolha. Porque se eu estou vinculado num padrão vibratório adequado,
Então, finalmente, agora que eu estou me tocando, viu, Zé? O que aconteceu? Anteontem à noite, como eu já estava meio desesperado, porque estava chegando o congresso, eu não tinha feito a palestra, eu sentei na frente do computador e fiz uma prece antes de começar. Que, aliás, é uma recomendação que o José Nilson faz para a gente lá de Santos. Ele falou assim, antes de abrir o computador, reza. Você está entrando em contato com tantos pensamentos, com tantas ideias, vale a pena uma precezinha antes de ligar lá o computador, não é? Até para ele não travar. Então vejam vocês que quando eu estou em sintonia adequada, eu estou escolhendo para quem eu estou abrindo o canal para me dar as opções. E quando dentro dessas opções eu escolher aquela que eu vou usar, eu já estou na minha segunda escolha. Então a intuição é esse leque de possibilidades. Ela vai me oferecer as possibilidades. E aí, a minha consciência, né, o meu consciente, diante daquelas ideias que estão surgindo, com alguma frequência opostas, como os espíritos alertaram Kardec, é que vão fazer parte do que eu vou fazer, daquilo que eu vou apresentar. Então, aí eu pego as minhas escolhas, que aí é a terceira opção. Então, a primeira, quem eu me vinculei. A segunda, as que eu julguei que eram corretas. E a terceira, as que eu escolhi para manifestar. E aí, puxando para a física quântica, é aí que eu faço o meu colapso quântico. O colapso quântico é isso. A física quântica, ela diz que o universo, o mundo, é um mundo de possibilidades. São ondas de possibilidades. E a inteligência, o observador, dentro dessas possibilidades, ele escolhe aquela que ele vai eleger como sendo a verdade para ele. E aquela onda de possibilidades, aquela escolha é pensada e aquilo é colapsado e se transforma na realidade. Por isso que a gente não pode se enganar. O que a gente considera real é simplesmente aquilo que a gente escolheu para ser real. E não é o que obrigatoriamente é real. O que é real para você pode não ser para o do lado. O que você considera verdade, o outro pode considerar uma mentira. Porque nós criamos a realidade ao nosso redor a partir das escolhas que nós fazemos, dos colapsos quânticos que nós geramos. Tá certo? É por isso que tem gente que gosta de amarelo, tem gente que odeia amarelo. É por isso que tem disputa eleitoral, é por isso que tem disputa de torcida, é por isso que tem gente que gosta de determinada característica e outro que não gosta. Porque cada um elegeu a sua possibilidade. Então, aí vocês vejam que eu já estou integrando as duas coisas, porque a partir da minha sintonia espiritual, eu recebo informações que com muita frequência eu acredito que são minhas mesmo. Aliás, hoje eu já estou desiludido com isso, porque quando fica muito bom eu já sei que não foi eu. Né? Foi muito engraçado isso. Quando eu escrevi o Ser Médico, Ser Humano, não sei se algum de vocês leu. Quando eu tinha terminado o livro, me veio assim, eu nunca fui muito poético, né? Mas veio um trechinho assim, umas palavras, e eu escrevi aquilo lá. E quando eu acabei de escrever, eu li, eu achei que tinha ficado legal e coloquei na abertura do livro. E o livro foi publicado e tudo bem. Eu nunca mais li o livro. Eu tenho medo de ler e me decepcionar. Aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer o lançamento no Mednesp, tinha o pessoal na fila para eu autografar. E uma senhora que estava na segunda ou na terceira fileira, enquanto eu estava autografando, ela leu em voz alta aquilo ali. Eu falei, quem que escreveu isso aí? Eu tive certeza que não fui eu. Quer dizer, com certeza aquilo foi uma psicografia, né? Não porque assim a minha mulher fala, você fica se diminuindo, não pode, né? Não é isso. É que eu tenho senso de realidade. Aquilo não é meu, não faz parte do meu universo de pensamentos, não é? E saiu de uma maneira muito legal, está muito bonito lá, muito bem colocado. Então vocês vejam assim que tem a questão da intuição, ela é muito importante, mas eu preciso da razão
para eu colocar essas coisas de uma maneira organizada na minha vida, para eu fazer as escolhas, para eu fazer a terceira escolha, né, que é eu agir. E o agir aqui inclui a maneira como eu vou eleger os meus pensamentos, a maneira como eu vou falar, a maneira como eu vou me comportar diante das pessoas e das coisas. Esse é o agir. Esse agir, ele precisa da ideia, da motivação, mas quem operacionaliza ele é a razão, como ferramenta, né? Então as duas coisas vão funcionar. E aí eu penso, logo existo, de Descartes. Descartes era uma cabeça fantástica, né? Tanto que até hoje a gente fala nele. E ele teve essa sacada: penso, logo existo, né? Então, o que Descartes estava falando? Que se ele tem consciência, é porque ele existe como ser, como indivíduo. Depois dele veio um filósofo que eu gosto muito, que é Schopenhauer. E Schopenhauer falou assim: quero, logo existo. Quer dizer, será que ele foi contra Descartes? Não. O querer, ele vem depois do pensar. Vamos nós de novo aqui na nossa depuração das palavras. Porque se eu penso, eu recebo aquele manancial. É a primeira escolha, né? Quando eu quero, eu estou elegendo aquilo como sendo uma coisa desejável, a segunda escolha. E a terceira escolha? Escolho, logo existo. E aí entra a física quântica com Amit Goswami. Amit fala assim: se eu escolho, é porque eu existo. Se eu escolho, eu sou o observador. Se eu sou o observador e tenho capacidade de fazer os colapsos quânticos, seja em qual nível for, é porque eu tenho inteligência, é porque eu sou um indivíduo. Então eu existo. Então, vocês vejam que são graus de percepção com um refinamento, mas eles estão falando da mesma coisa. Eu me conecto com os outros, mas lá dentro eu escolho. E aí vem uma coisa que parece um paradoxo, mas eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis que tem. Aliás, essa última semana eu tenho sonhado com esse negócio. É o interno e o externo, e a necessidade do equilíbrio entre esses dois. Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas tudo que a gente faz na nossa vida é sempre em direção de quê? Do nosso bem-estar. Do nosso bem-estar. A gente quer se sentir bem, quer ser feliz, não é? Então isso é altamente egoísta. Então a gente age e sempre agiu desde o instinto, desde o automatismo celular, desde os mecanismos fisiológicos celulares em que a célula tinha ações e reações para se manter viva e saudável, os instintos, que são aqueles padrões automáticos de comportamento que estão voltados para a nossa autopreservação, que são também egoístas, e o nosso raciocínio, que veio subjugar o instinto, mas para nos dizer: olha, você tem mais recursos para otimizar as suas respostas, você não precisa usar essas respostas prontas que o instinto te mostra, você pode trabalhar novas possibilidades no meio. E tudo isso para quê? Para eu me sentir bem. Então, toda a evolução, ela está sempre voltada para você voltado para você mesmo. E de repente, o Espiritismo vem dizer para a gente assim: o que eu preciso fazer para ser feliz? O que é, pessoal? O Espiritismo fala para a gente. A reforma íntima. E a reforma íntima não é voltar para dentro de você mesmo, mas o que você tem que fazer para fazer a reforma íntima? Amar a Deus, olha, eu estou saindo agora, sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. Então, aí, é estranho isso, porque para eu conseguir ser feliz, eu preciso me voltar para dentro de mim mesmo. Mas eu só consigo eficiência no voltar a mim mesmo se eu estiver conectado ao outro. E aí o meu egoísmo vai fazer com que eu aprenda que para eu ser feliz, eu preciso amar o outro. Para eu amar o outro, eu preciso do outro. Para ser amado, e só. Eu não preciso do outro para eu amar e ele me reconhecer como sendo uma pessoa boa. Eu não preciso do outro para eu amar, para ele falar: puxa, como o Décio é legal.
Eu preciso do outro simplesmente para eu poder amá-lo. Esse é o amor incondicional. Quando a gente amar incondicional, o dicionário Aurélio vai apagar lá as palavras decepção, ingratidão e perdão. Não precisa mais. Para que você precisa perdoar se você não se ofende? Quando que você se ofende? Quando não atinge, quando as coisas ou as pessoas não atingem as suas perspectivas. É você egoisticamente querendo que o outro pense como você. E se ele não pensar igual a você, ele não presta. Quantas vezes a gente brigou com alguém que a gente ama por uma questão que depois a gente julga boba, mas a gente não dá o braço a torcer. Por quê? Não sei. Quando eu descobri, eu dou um passo. Porque a gente ainda é muito orgulhoso. A gente não quer perder a discussão. Discussão não é para ninguém perder, é para todo mundo ganhar. Enquanto a gente estiver disputando, é aí que vem, né? Acho que o Alberto Almeida que falou isso. Tem dois tipos de relacionamento, principalmente o casamento. Tem o frescobol e o tênis. Vocês sabem a diferença, não? Frescobol, qual que é o objetivo do frescobol? Os dois estão no mesmo time. O objetivo é a bola não cair. Quanto maior número de vezes você rebater sem a bola cair, o time ganha. Então, quando você vai rebater a bola, você tem que rebater na mão do outro, para ficar fácil para ele. O tênis não, você tem que jogar fora, para ele errar. E o casamento da gente, geralmente, é um jogo de tênis. Raramente é frescobol. O outro dá uma, você dá uma cortada nele. Né? Nunca você devolve a bola na medida, né? Então vejam que aí o meu egoísmo me leva ao altruísmo. Eu acho que essa é a grande anedota que Deus preparou para a gente. Ele fala assim: olha, você quer se dar bem? Então vai fundo aí, vai fazendo tudo que você puder para se dar bem. E você vai fazendo egoisticamente, até que no fim de tudo você encontra algo que você não esperava, que você achava que você, para se dar bem, você tinha que ser forte, inteligente, capaz, e se destacar do grupo. E quando você chega lá, você percebe que se o grupo todo não te acompanhou, não adiantou nada você crescer, você ser inteligente, você ganhar dinheiro, você ser bonito, não adiantou nada. E isso é uma coisa percebida pela humanidade hoje, pelas sociedades hoje. Se o meu país vai muito bem, mas o país do lado está muito pobre, eles vão vir de lá para cá com doença, sem preparo, vão começar a pedir esmola na rua, vai aumentar a violência. O que adiantou o meu país se desenvolver se o meu país vizinho, se os meus irmãos que estão lá do lado, não conseguirem evoluir? Então veja, tem que ter um equilíbrio entre o interno e o externo. Eu preciso estar bem comigo mesmo, eu preciso estar me sentindo feliz e equilibrado. Mas se eu não usar isso na minha relação com as pessoas, ou se eu tentar evitar essa relação com as pessoas, eu não vou conseguir fazer esse equilíbrio, eu não vou conseguir ser feliz. Eu estou falando isso porque eu penso a intuição como o que vem de lá para cá, e a razão é aquilo que está aqui dentro e que eu boto para fora. E se eu não equilibrar essas duas coisas, eu não vou conseguir ter uma vida saudável, se é que a gente está falando de saúde, né? E o que eu tenho que fazer para desenvolver a razão, então? Vamos por partes, como diria Jack o Estripador, ou o próprio Descartes, né? Que falava de vida em partes e estude cada parte. Para a razão, eu preciso de conhecimento. Para eu conhecer, eu preciso estudar, ler, ouvir, vir a congressos durante o final de semana, ficar até 6 horas da tarde, né? No meu relógio, que já são 7, aqui lá em Campo Grande é 1 hora a menos. Precisa pensar? Precisa. Por que vocês estão cansados? Vocês ficaram o dia inteiro sentados. Porque pensar gasta energia, consome glicose. Vocês vão ter que comer, se alimentar para repor o que vocês gastaram. Pensar cansa. Pergunta para os baianos, eles sabem bem disso. Eles falam isso, não pensa que cansa. É verdade, eles estão certos, né? E precisa de método científico. Método. O que é método científico? É organização.
Não adianta você pegar e... aliás, acho que uma das coisas que eu aprendi mais fazendo o doutorado foi a capacidade de organização. Porque se você não se organiza, não sai nada. Aí você começa a ler um monte de coisa e fala, nossa, que legal, que legal, que legal. Aí na hora de escrever, você não sabe mais onde você leu, aonde estava. Quer dizer, você tem que se metodizar. E a vida é assim. Você não precisa ter toque, transtorno obsessivo compulsivo. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você também não é para sair assim, vamos lá, tá tudo bem. Não é isso. É o caminho do meio. Aliás, o caminho do meio é sempre o melhor. Todo mundo que é muito radical, escorrega, né? Quando você tem o pessoal do espiritismo que está metendo a boca em você e da ciência está metendo a boca em você, fala assim, graças a Deus. Se fosse só um lado que estivesse falando mal de mim, é porque eu estava errado, né? Se tem os dois lados falando mal, é porque eu estou no caminho do meio, é aqui que eu quero ficar. Porque o caminho do meio é o caminho da razão e do bom senso, né? Então, se eu tiver conhecimento, raciocínio e método, se eu estudar, eu desenvolvo a minha razão. Eu vou fortificar essa ferramenta que é fundamental na minha vida. E a intuição? Exercitar a sensibilidade, que significa o quê? Prestar atenção. Sabe que antes de eu conhecer o espiritismo, eu tinha a família da minha mãe, é uma família numerosa, tem muitos médiuns, muitos, ninguém é espírita lá. Mas eu vivenciei alguns transes mediúnicos que foram extremamente traumáticos para mim, na minha adolescência, na minha infância, né? De eu ver um tio, uma tia absolutamente inconsciente, em transe mediúnico, se batendo, se cortando, fazendo coisas assim. Eu tinha uma visão, aliás... eu fugia dessa coisa, e eu, como todos os ignorantes da doutrina, achava que aquilo era espiritismo. Confunde mediunidade com espiritismo, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que quando eu entrei em contato com a doutrina, né, e quando eu comecei a estudar mediunidade, eu comecei a prestar atenção em coisas que eu não queria prestar atenção. E aí eu comecei a perceber coisas que eu não percebia. Então, a minha mediunidade se desenvolveu? Sim, a minha percepção se desenvolveu. Porque eu já tinha aquela capacidade, mas eu, que nem antes do espiritismo e do desenvolvimento, eu tinha uma ideia legal, eu falava, poxa, que ideia genial que eu tive. Né? Às vezes é sua mesmo, mas às vezes você olha e fala assim, puxa, que ideia genial que apareceu para mim. Porque essa não é minha. Né? E aí, isso também tem uma segunda etapa. Se eu estou prestando atenção, eu tenho que começar a saber classificar o que me serve e o que não me serve. E aí a escolha das companhias espirituais, encarnadas e desencarnadas. Então, aquela coisa que diz, diga-me com quem andas e te direi quem és, vale, né? Tanto para os encarnados quanto para os desencarnados. Então, é uma coisa que eu já percebi claramente. Palavras, mesmo que você fale da boca para fora, elas têm uma força gigantesca. Você começar a falar palavrão, você começar a praguejar, mas não dá para contar até 3, a psicosfera já poluiu. E aí, como fica difícil às vezes você sair daquele padrão vibratório. Haja prece, né? Porque quando você começa a rezar, você não está rezando ainda. Por isso que eu gosto do Pai Nosso. Pai Nosso é um mantra. O mantra, ele te coloca, tenta te colocar numa vibração. Porque na hora que você está com raiva, é impossível orar. Orar, rezar, na minha forma de ver, é sentir o bem. Como é que eu vou sentir o bem na hora que eu estou com raiva? A minha sogra, uma vez, ela é espírita. Ela estava com muita raiva e ela chegou em casa perturbada, falou, vou pegar o livro dos espíritos para me ajudar. Aí ela abriu a ira. Ela tacou o livro na parede. Plá, agora não dá. Você veja como é, né? Então, nessa hora, eu começo a rezar o Pai Nosso. Começa assim, Pai Nosso, estás no céu, santificado. É que nem contar carneirinho para dormir. É um tempo que você está dando para não fazer bobagem, não falar bobagem, até você se acalmar. E aí, só o fato de você começar a rezar o Pai Nosso, ele já, coitado, ele está tentando, vamos lá, passe. Chama um reforço aí vem o anjo da guarda do vizinho, vai lá e dá uma força também.
Puxa, conseguimos segurar o homem. Hoje ele acalmou. E aí você entra, você se acalma, seu coração se abranda. Aí sim aí dá para fazer a prece, né? Eu ia contar a história de hoje do almoço, mas eu não vou contar não. Tinha um senhor na nossa frente lá que começou a gritar que a gente estava falando muito alto, pegou, desabotou, tirou o guardanapo, colocou no ouvido, ficou olhando assim pra gente, encarando assim. Eu achei que era pra gente, pra mim, né? Porque eu estava de frente para ele. Aí eu falei assim, se eu não estou no congresso de espiritismo, ele ia ouvir hoje. Né? Se ele... Eu não sei quem estava na mesa que disse isso, é uma verdade. Se ele não queria barulho, ele ficasse em casa, né? Foi para o restaurante. Mas você vê, na hora, eu fiquei... Mas é sério essa coisa do congresso mesmo. Quando a gente está aqui, a gente entra num outro padrão vibratório. É mais difícil de desequilibrar você. Não é? Então, eu até dei risada no final. Quando eu saí, eu dei uma olhadinha, ele estava tirando o negócio do ouvido, eu olhei assim, olhei para ele para ver se ele ia tirar mesmo. Aí ele viu que eu estava olhando e ele deixou de novo. Aí eu saí dando risada, achando engraçado. Eu falei, tomara que ele ria disso também, né? Porque é uma coisa até meio sem nexo, mas... Então, veja como é difícil estar encarnado, né? E sabendo como as coisas funcionam. Se você está encarnado e é ignorante, está valendo. Mas se você sabe, fica difícil. Você sabe que está errado, mas você está fazendo, né? É igual você fala assim, eu não vou mais comer chocolate porque eu vou emagrecer. Quando você se pesa, você fala isso. Aí você chega em casa, sua mulher comprou um tablete da Copenhagen. Aí não dá, né? Covardia. Aí vou comer um pedacinho, aí vai. Bom, já que eu comi um pedacinho, hoje eu vou comer o tablete inteiro, amanhã eu não vou mais comer. É difícil mesmo. Então, eu acho assim, que a gente não pode querer ser santo, mas a gente também não pode deixar para a próxima. O caminho é esse. Mas vamos começar agora, o esforço para melhorar, sabendo que vai ser difícil e que tem momentos que você não vai conseguir fazer, né? Até eu desencarnar, eu acho que eu estou na metade da minha vida, eu espero desencarnar com 95, 94 anos. Então, 100, mas aí se for 100 eu não estou na metade ainda. Mas, até lá eu quero parar de comer carne, por exemplo. Quem sabe eu consigo. Tá difícil, eu tentei 2 vezes e não consegui. Mas eu vou tentar, porque eu acho que é certo, que vai ser legal. Mas eu também não vou ser um vegetariano mal-humorado. Eu tenho que fazer aquilo acontecer de verdade na minha vida, porque senão não vai ser uma coisa verdadeira. É a mesma coisa com o espiritismo. Eu sei que tem coisas que eu preciso fazer, eu preciso amar o meu próximo. Mas amar de verdade. Não falar assim, eu te amo, viu? Agora não me aparece mais aqui. Então aí não vai funcionar. Então, o que é desenvolver a intuição? É a prece. Quando você entra em prece, você está dilatando os seus sentidos, as suas possibilidades. E aí você está conseguindo abrir, né, o número de bytes por segundo da sua internet transdimensional. Vai vir uma quantidade de informações legais. Principalmente se você estiver em prece, você está obrigatoriamente, ou pelo menos necessariamente, entrando numa boa sintonia, né? As coisas acontecem frente a frente. Os bons espíritos, eles não precisam ser sorrateiros para te induzir a nada. Os maus espíritos são, porque eles não querem que você perceba que eles estão te influenciando. Mas os bons espíritos, eles fazem frente a frente, e é tão maravilhoso. Vocês já devem ter tido essa experiência. Quando você está passando por alguma dificuldade, de repente você vê claramente que tem uma inteligência que está te auxiliando. E vai colocando as coisas na sua cabeça como se ele estivesse conversando com você. E realmente ele está. E você vai argumentando com você mesmo que na verdade não é você, é ele. E você começa a ver as coisas acontecendo, né? E você percebe, nossa, eu estou amparado. É tão bom isso. Tão gostoso, e é a intuição e a razão funcionando ao mesmo tempo. Aí entra o amai-vos e instruí-vos, que a gente já falou, todo mundo está falando. Por que amai-vos? Amai-vos porque a vibração de amor é que te conecta com o bom. E instruí-vos porque é através da instrução que você desenvolve a ferramenta que vai te possibilitar pegar essas ideias boas e transformar a sua vida, fazer coisas boas. Amai-vos e instruí-vos, né? O caminho de uma vida melhor, o caminho da evolução, o caminho de ser alguém melhor,
de se sentir melhor e egoisticamente encontrar o altruísmo, para eu não precisar mais me angustiar com as minhas dificuldades, para eu não precisar mais odiar e nem ter raiva, para eu não precisar mais dobrar os meus joelhos para pedir perdão, porque na verdade, né, eu vou errar menos. Eu preciso ter a intenção. Eu tenho que querer. Aliás, as minhas preces, quando eu vou me comunicar com a espiritualidade, geralmente eu me coloco assim: eu estou oferecendo a única coisa que eu tenho certeza que eu tenho para oferecer, a minha vontade. É a única coisa que eu tenho. A vontade de estar aqui, vontade de falar alguma coisa boa, alguma coisa que tenha significado para vocês, é a única coisa que eu tenho. E aí eu me coloco à disposição para que alguma coisa boa aconteça através de mim. Se acontecer, que bom, né? Porque eu não passo de uma ferramenta. Se eu for uma ferramenta, que seja minimamente útil. Então eu tenho que ter essa intenção e a vontade legítima de ser alguém melhor. Se eu achar que eu já sou bom, então eu estou estagnado. Isso não significa que você tem que se negar todo dia. Essa é a minha luta diária. Eu tendo aos extremos, que eu sou muito orgulhoso. Então ou eu acho que eu sou o cara, ou eu acho que eu não sou nada. É difícil eu encontrar a minha realidade. É difícil e eu fico viajando entre esses dois extremos, que os dois são improdutivos. De vez em quando eu acerto o meio, aí que eu me sinto bem. Eu falo, é aqui. Então você tem que saber o que eu sei fazer, o que eu sou bom e o que não dá para mim ainda. E lutar para melhorar. Dividir o que você já tem de bom e lutar para melhorar aquilo que você não tem de bom. Num esforço de se aprimorar. É o orai e vigiai, o tempo inteiro. Se a gente fosse tão bom para ver os defeitos na gente, como a gente é bom para ver os defeitos nos outros, então a gente evolui muito mais rápido do que a gente evolui, né? Mas eu tenho um truquezinho para isso. Quando eu estou muito bravo com alguém, por causa de algum erro da outra pessoa, estou muito inconformado com o erro do outro, eu tento ver se eu não sou daquele jeito lá. E olha, eu não sei se vai funcionar para vocês, para mim está dando quase 100%. Geralmente quando eu me irrito muito com alguma crítica ou com alguma atitude do outro, é porque eu sou daquele jeito. Quando alguém fala alguma coisa, faz uma crítica que me deixa muito bravo, é porque ele acertou na mosca. Eu sou aquilo mesmo. E quando eu fico com raiva, mostra só que eu não estou nem preparado para admitir, quanto mais para conseguir consertar. Então, toda vez que eu tenho vontade muito grande de criticar o outro, eu fico pensando que eu já fiz aquilo daquele jeito, ou pior. E aí eu me inibo, continuo com raiva. Aí eu chego em casa e falo mal dele para minha mulher. Mas aí, pelo menos no ambiente, nas pessoas que estão ali do lado, eu vou poupá-las desse lixo mental, que é você sair falando mal dos outros, a maledicência, né? E estudar. Estudar, para que eu consiga saber usar as ideias que me vêm. É o equilíbrio entre o interno e o externo que eu falava para vocês, né? É a razão bem embasada com a intuição bem orientada. Isso também eu acho que não foi meu, né? Tá bom demais. E eu termino com essa frase do Chico: não bastará crer intelectualmente em Jesus, é necessário aplicá-la em nós próprios. Esse é o nosso desafio, essa é a nossa missão. Muito, muito, muito obrigado. Irmãos queridos, o nosso cordial boa noite. Até amanhã, se Deus quiser, em novo horário de verão, 8h15. Até lá.